o quanto que a situação lá fora, no curto prazo, pelo menos, já está normalizada ou ela ainda pode piorar, pensando principalmente nos dois grandes eventos, talvez política monetária americana, que a gente está acompanhando, e a eleição dos Estados Unidos, que, bom, tá aí, né, para acontecer, e pode até ter um impacto, talvez, um governo que pode deixar o dólar ainda mais forte. Quando ele fala dólar mais forte, pode causar mais inflação aqui, enfim. O quanto o cenário externo pode ajudar ou atrapalhar esse momento atual do Brasil? Bom, o grande evento é a eleição, como você falou, né, nos Estados Unidos. Aqui, eu acho que tem um certo exagero nas discussões sobre o impacto do resultado eleitoral no dólar. Eu acho que tem um certo exagero. Porque o que a gente observa nos Estados Unidos? Do ponto de vista da política interna, o presidente, ele tem pouco, o executivo tem pouco peso, né? Diferente do Brasil. Estados Unidos tem o tripé dos poderes muito mais bem definido, muito bem definido. Então, o presidente da República, ele não tem muitos graus de liberdade na gestão da economia. É claro que tem um fator aqui, que aí sim foi feito muito estímulo fiscal, excessivo, não é à toa que a inflação lá ficou mais teimosa. E que o Congresso topou, né? Difícil enxergar uma mudança muito forte com o Trump. Eu acho que uma coisa é ele conter um pouco, mas também não está claro, né? Não está claro, mas porque de fato houve um exagero. Quando a gente olha a curva de gastos do governo, com esses vários programas que foram feitos, é muito forte. Claro que não é como ocorreu na pandemia, mas é muito forte. Ainda é um ritmo de crescimento de gastos acima da tendência histórica do país. Mas não é fácil desmontar. Então, por isso que eu acho, assim, talvez tenha um certo exagero nas consequências disso. Onde o Trump, ou um presidente da República nos Estados Unidos, tem maior capacidade de atuação é na política externa. Na política externa. Então, eu acho que a discussão é mais do nível de ruídos que a gente pode ter em função da gestão, porque eu vejo ali muitos analistas lá fora preocupados, assim, na linha de que, olha, o Trump, ele aprendeu o caminho das pedras, agora ele vai gerar mais ruídos ainda, principalmente na relação com a China. Veja, a questão da China e Estados Unidos é uma questão de Estado, não é uma questão de governo. Tanto é que muitas restrições foram, inclusive, ampliadas ao longo do governo Biden, porque esse é um tema de Estado. É um tema do Congresso, não é só presidente, mas o estilo do Trump preocupa. Então, eu acho que é mais na linha de gerar um ambiente de mais incertezas do que porque, por uma grande diferença, ainda que eu acho que do lado fiscal ele vai pôr um pouco o pé no freio. Eu acho que é mais por aí. Acho que as mudanças internas, bom, tem essa discussão da taxação, né, do imposto de renda, substituir por tarifa de importação, que é um tremendo equívoco isso, eu acho que não prospera. Mas é isso, eu acho que difícil a gente ter um quadro tão diferente assim. Eu acho que qualquer que seja a situação, não muda tanto. Agora, a outra questão é se o Biden vai para frente ou não, né? Porque faz diferença. Você ter uma eleição com alguma renovação. Aliás, diga-se de passagem, nos Estados Unidos, vamos ver se eles conseguem fazer essa renovação. A gente vai, né? A gente vai. Eles não conseguiram, né? Vamos ver. Porque se realmente parece que tem muita pressão pro Biden desistir, né? Admitir que passou e ele precisa salvar a biografia dele, porque isso aí obviamente vai ser isso por si só, nem estou falando pós-eleição, a campanha em si já vai ser fonte de alguma volatilidade. Antes de você falar,
você falou aqui vai passar por renovação em 2026? Eu acho. Acho que não tem nem Bolsonaro nem Lula. Não custa né, fazer mas quando eu olho os sinais da política, eu acho que não tem Lula também. É que a gente viu uma eleição muito polarizada, o que ajuda dois candidatos mais extremistas, né? Uhum. E como a gente não tem sentido essa queda de temperatura, assim, acho que é até um cenário que favorece os dois lá em 2026. Não, eu adoraria que a gente tivesse uma renovação também, né? Eu acho que eu diria que hoje o meu cenário base é de renovação, dos dois lados. Torcendo para que esteja certo, porque acho que seria um sinal de que as coisas caminharam para uma racionalidade maior, né? Enfim. E você, Stefano? Vocês sabem o que é um geoeconomista ou um geoestrategista? Nunca ouvi esse termo, embora imagine que seja. Eu ouvi esse termo no final de semana algumas vezes e eu tomei um susto, né? Eu recebi um e-mail e vi um tweet de um economista que eu gosto muito, que trabalha fora do Brasil, enfim, que agora ele vai ser um geoestrategista, tá? E aí recebi e-mails do LinkedIn falando de geoeconomista. Eu falei, bom, mas o que é isso, né? Geomacro, Enfim, a importância ou a relevância da geopolítica nos cenários de estratégia macro e de estratégia de investimentos para o futuro. Eu acho que a gente veio de uma década ali dos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, até ali próximo de 2014, 15, 16, de um período em que a gente viveu um período de paz e de globalização aceleradíssimo. Foi um período de hiperglobalização, onde essa globalização foi mais rápida do que em todos os outros períodos da história. Um período de paz, sem guerras ou pouquíssimas guerras, né? E uma prosperidade, uma internacionalização de fluxos cambiais, de fluxos de investimento e por aí vai. E a entrada, né, de dois grandes mamutes no mercado internacional, que foi a Rússia e a China. Né? Você pensar que você teve 1/3 da população mundial ofertando mão de obra barata para o resto do mundo, talvez explique um pedaço, né, de por que talvez a inflação ficou tão baixa durante tanto tempo. Os bancos centrais puderam manter o juro baixo, estimular o crescimento mesmo com a inflação baixa. Eu acho que isso ficou para trás, né? E aí eu estava olhando no final de semana, me preparando para as reuniões lá semanais que a gente tem. E aí são notícias assim as mais loucas, né? Por exemplo, o preço do frete de novo agora já está quase no mesmo nível da pandemia. Não sei se vocês têm acompanhado o preço do container, né? Do aluguel de container está quase no mesmo nível da pandemia. Ora, não estamos em pandemia, o que está acontecendo? Aí você vai catar na internet o que está acontecendo. Não, novos ataques de Houthis no mar, no Vermelho, que agora o fluxo acabou, então o container... tá bom, isso explica um pedaço. Bom, aí hoje o Hezbollah atacou Israel, a guerra pode se espalhar. Você tem, né, disputas regionais, aí China, né, Estados Unidos, como a Zena já mencionou. Você tem a guerra da Ucrânia, você tem a própria discussão interna dentro da Europa, né, de qual o projeto de futuro da Europa, né, tendo que você teve o Brexit, teve uma saída ali de um país. Você tem um mundo multipolar, onde os Estados Unidos hoje claramente ele não quer ser mais a polícia do mundo, né? Não quer mais espalhar a democracia para o mundo. O Biden e os democratas ainda tentam de alguma maneira, mas claramente os republicanos não querem mais isso, né? A ideia de que do Trump, né, dos republicanos, vamos sair das Nações Unidas, da OTAN, vamos focar aqui internamente, a Europa, se ela quer se defender do Putin, ela que pague. Enfim, você se fechar e talvez abrir mão do próprio conceito de democracia para o resto do mundo, que era um objetivo americano lá de trás do pós-guerra, que você tinha que ter democracia para ter capitalismo, e eles se autoalimentavam, que era a ideia do liberalismo econômico e político para você gerar prosperidade. Hoje pouco importa, né? Você quer prosperidade interna, né, dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, é um mundo multipolar, com diversas proxy wars, diversas pequenas guerras espalhadas pelo mundo inteiro,
com uma disputa comercial, porque os Estados Unidos percebeu que a China não vai virar uma democracia. Então agora ele vê a China como um inimigo, né? Que é o ponto que a Zena fez, que é uma questão de governo, não mais uma questão de um candidato ou de um político. A China é um competidor dos Estados Unidos, ponto. E eu preciso vencer a China nessa guerra, nessa competição comercial. Como que eu faço isso? É a disputa pela tecnologia, é o livro lá do Chip Wars, né, que também já ficou bem famoso nesse sentido. Eu vou pela tecnologia, eu vou de outra maneira. Por isso que Taiwan é importante nesse cenário. Enfim, então é um mundo que ele é muito mais incerto e muito mais volátil, inclusive para preços de ativos, do que era anteriormente. Porque antes você sabia, se eu entrar em recessão, corto os juros, não sei o que. Não, mas se tiver uma guerra no meio do caminho, o petróleo explodir de novo, vai poder cortar juros, não vai? Excesso de endividamento. Quem é que manda na festa aqui? Quem é o líder aqui se pipocar uma guerra em algum lugar? Não é mais os Estados Unidos, é a Europa. Quem vai conter esse negócio? Então você está criando blocos fragmentados ao redor do mundo com interesses diametralmente opostos ou conflitantes. Então, olhando para os próximos, 10 anos, a nova ordem mundial ela vai ser diferente do que foi nos últimos 40, 50 anos. Qual vai ser essa ordem? Não faço a menor ideia. Mas enquanto ela não se estabelece, não se assenta, a gente vai ter que ficar buscando entender as questões geopolíticas para poder entender como que a gente pode se posicionar. Até porque, como o mercado financeiro está super internacionalizado, por mais que a gente discuta o câmbio aqui, discuta os juros aqui, todos os fundos, todos os investidores têm alguma coisa lá fora também, né? Algum investimento num título europeu, numa bolsa europeia, ou o que quer que seja, né? Então, nesse sentido, essas disputas vão fazer cada vez mais preço nos ativos, trazer mais volatilidade, e aí quem tiver os fundamentos mais sólidos, né, em termos de crescimento, de democracia, de leis, regras, fiscal ajeitado, enfim, institucionalização, né, das regras, vai se dar melhor, né? E quem tem a melhor capacidade de transitar nesse ambiente. Por um lado, isso é bom para a gente, porque os nossos dois maiores parceiros comerciais estão brigando, que é a China e os Estados Unidos. Então a gente não pode tomar lado, não pode ficar de um lado de nenhum dos dois, tem que ficar do lado dos dois, deixar eles se baterem e aí, né, ajudando os dois lados, né? Então a gente tem uma posição estratégica positiva, mas a gente tem que saber girar nesse ambiente. Aí você vê coisas que vão pipocando, né, ao redor do mundo aí, em termos de pequenos conflitos, pequenas guerras. Você tem toda a questão climática que também vai fazer efeito e vai demandar, né, uma coordenação entre os países de como resolver esses problemas, e a gente não vê essa coordenação na hora que o mundo se fragmenta, né? Então você está tendo hoje aí uma hurricane season nos Estados Unidos que vai ser provavelmente a mais forte de todos os tempos, né? Já começou super cedo, vai afetar a América Central inteira. Quem vai ajudar esses caras? Esses caras têm dinheiro para se organizar. Destruiu metade da América Central, para onde esses caras vão? Vão emigrar para os Estados Unidos. Aí o Trump vai fechar a fronteira. Enfim, meu ponto aqui é de que o cenário internacional ele vai ser bem menos favorável para o Brasil do que foi nos últimos, 20, 30 anos. Muito mais incerto e muito mais volátil, né? E a gente vai ter que ter cada vez mais um olho no peixe, né? Que é o internacional, além de ficar olhando só para o doméstico, para poder ter essa percepção do que pode estar vindo lá de fora e pode ou ajudar ou atropelar a gente de uma hora para outra. Então, eu acho que nesse sentido a gente tem que estar com os fundamentos e instituições fortes, porque é um mundo que é bem mais complexo do que a gente teve nos últimos, 20, 30, 40 anos.